Vamos ver aqui questão também do ano de 2022 da FUMARC. Indica a opção que exemplifica a concordância nominal. Observe só, é a concordância entre os nomes, com todas as classes de palavras acima indicadas. Concordância nominal é a concordância entre os nomes, entre as classes de palavras. Observe só aqui. Primeira coisa, vamos ler o que traz o enunciado. Na língua portuguesa, considera-se que a concordância nominal seja redundante, pois é efetuada em gênero e número entre o substantivo e as palavras que vão caracterizá-lo. Então, é a concordância do substantivo com o quê? Com o adjetivo, o artigo, os pronomes adjetivos, os numerais e particípios. A regra é clara. O adjetivo, o pronome que vai exercer a função de adjetivo, pronome adjetivo. Então, o adjetivo, o artigo, o pronome adjetivo, o numeral e os verbos no particípio vão concordar com o substantivo em que? Gênero e número. Eu vou falar o quê? Homens. Eu vou falar homens, por exemplo, boas? Não. Por quê? Homens masculino e plural, não é isso? O adjetivo tem também de estar no masculino e plural. Então, aqui você vai observar o artigo também masculino e plural. Que pede a questão, então, nós vamos marcar a opção que exemplifica a concordância do substantivo com adjetivo, artigo, pronome também que vai exercer a função de adjetivo, numeral e verbo no particípio. Dedicava todo o seu tempo à literatura e à pintura surrealista. Aqui você já observa o quê? Olha o adjetivo e aqui o substantivo. Então, aqui não tem todos aqueles. O candidato mesmo providenciou a documentação requerida. Olha aqui, verbo no particípio, acompanhando um substantivo. Não tem. Os meus 3 recentes artigos. Primeira coisa, identifique o substantivo. Aqui, recente é o quê? Um adjetivo. 3, numeral, não é isso? Numeral. E agora, os meus, aqui eu já tenho o quê? Um pronome, não é isso? Um pronome possessivo, que vai exercer também aqui um pronome adjetivo, que ele exerce a função de adjetivo. E aqui eu tenho um artigo. E aqui eu tenho o quê? Um verbo no particípio. Questão do ano de 2022, bem interessante. Então, artigo, ele está o quê? Tem que concordar em gênero e número também. Ele está no masculino plural. Masculino plural, masculino plural, masculino plural, masculino plural, masculino plural. Show de bola. Bola, letra C, decoração, gabaritou a questão. Os alimentos doados, então aqui eu tenho o quê? Substantivo. E aqui eu tenho um verbo no particípio também. Eu vou descartar. A única que contempla aqui, letra C. Para a ocorrência de crase no sintagma, políticas públicas efetivas de prevenção e resposta às violências. A justificativa que está incorreta, eu sempre venho aqui e já escrevo. Que está errada. Qual é? Então, observe aqui. Antecede uma locução adverbial. Primeira coisa, nós temos que saber o quê? Por que tem crase aqui? Crase é o quê? A junção da preposição a, mais o artigo definido feminino a. Por exemplo, fui, quem vai a algum lugar, mais o a que vem acompanhando o substantivo feminino festa. Então aqui deu o quê? Fui à festa. Por isso tem crase. Agora observe só aqui, políticas públicas efetivas de prevenção e resposta. Se é resposta a alguma coisa. Então, resposta exige a preposição a. E violência aqui, ela veio acompanhado do artigo feminino a. Então, aqui, por isso, eu tenho crase aqui. Então, a justificativa está incorreta onde? Antecede uma locução adverbial. Locução adverbial de tempo, por exemplo, seria o quê? À tarde, à noite, aí sim seria uma locução adverbial. Então, neste caso aqui, a alternativa A que está incorreta. Vamos ver as outras. O termo regente pede a preposição a. Respostas aqui é o termo regente, ele que vai exigir a preposição a, como eu disse. O termo regido, violências, admite o artigo definido a. Não falei com você que crase é a junção da preposição a, mas o artigo definido feminino a.
precede uma palavra feminina? Sim. Violência é uma palavra feminina. Eu não uso crase antes de palavras no masculino. Eu sempre brinco. Se você usar crase antes de palavras no masculino, você só vai andar a pé e vai comprar a prazo. Por que, concursando? Porque você não passará no concurso da Banca FUMARC, por exemplo. Porque eu não uso crase antes de palavras no masculino. A pontuação também terá lá na sua prova uma questão contemplando pontuação, porque ela é essencial para a organização e clareza das ideias, sem acento mesmo. Os ditongos abertos ei, oi e el não mais são acentuados nas palavras paroxítonas. Qual opção apresenta o uso de vírgulas para indicar uma enumeração? Fui ao mercado, comprei arroz, macarrão e feijão. As crianças exigem atenção, carinho, dedicação e proteção. Olha aqui, enumerou o que as crianças exigem. Atenção, carinho, dedicação e proteção. Poderia falar também em qual das alternativas abaixo a vírgula foi utilizada para separar termos que exercem a mesma função sintática. Elas exigem o quê? Verbo transitivo direto. Isso daqui é um objeto direto, objeto direto, objeto direto, objeto direto. Termos que exercem a mesma função sintática ou enumeração. Letra A gabaritou a questão. O professor, segundo o médico, aqui eu já tenho o quê? Um adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais, quando vêm intercalados, eles virão separados por vírgula. Se você já assistiu às minhas aulas, resolução de questões de outras bancas, você já ouviu falando do SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula. Se forem duas vírgulas, pode. Então, essa daqui não é uma enumeração, ela está correta, mas não é enumeração. Pela manhã, novamente, adjunto adverbial de quê? Tempo. Expressa a circunstância de tempo. Quando? De manhã. Então, olha aqui, adjunto adverbial intercalado ou no início da frase vem separado por vírgula. Perceba, meu amigo, caro concurseiro, sim, concurseiro. Aqui será que eu tenho um aposto ou um vocativo? Eu tenho um vocativo. Vocativo é aquilo que você chama. Você vai evocar a pessoa. Então, aqui o que ocorre? Perceba, meu amigo, perceba, caro concursando. Eu estou falando diretamente com você. Então, neste caso aqui é um vocativo. Aposto explicativo vem para explicar alguma frase. Se eu disser, por exemplo, Elizabeth, vírgula, a rainha da Inglaterra, vírgula, morreu recentemente. De que você vai se lembrar? Que, neste caso aqui, eu expliquei. A rainha da Inglaterra vai explicar quem era Elizabeth. Então, neste caso, seria um aposto explicativo. Vocativo vem separado por vírgula, mas não é enumeração, como pede a questão. Mais uma questão da FUMARC, ano de 2022. Vamos ver. Já parou o vídeo? Resolveu? Vamos ver se você vai acertá-la então. As relações estabelecidas entre o verbo e seu complemento, preposicionado ou não, quando vem com preposição ou não, podem alterar o significado da frase. A frase em que não haverá mudança de sentido caso a regência seja alterada. Na outra aula fiz a correção também de quê? De uma questão contemplando regência. Usei o exemplo do assistir. Se eu falar assistir o médico na cirurgia, assistir o médico é no sentido de ajudar. Assistir ao médico aí é já no sentido de ver. Aí vai exigir a preposição. Foi isso que eu disse. Se você usar a preposição, você vai se lembrar de que vai alterar o sentido da frase. Já chamaram os primeiros colocados. Se eu disser já chamaram pelos primeiros colocados, vai mudar? Sim. O verbo chamar, quando ele for verbo transitivo direto, ele vai ter o sentido de convocar. Já convocaram os primeiros chamados, colocados. Agora, quando eu falar chamaram por alguma coisa, já será um verbo transitivo indireto, vai ser no sentido de invocar, correto? Então aqui, se eu mudar a regência, observe só, ocorrerá a mudança de sentido. Então, a única que não haverá mudança de sentido. Nessa daqui haverá. Então eu descarto, porque eu tenho que procurar aquela que
Não haverá. Eu já vi como verbo transitivo direto significa convocar, verbo transitivo indireto significa invocar. O atirador visou o alvo do meio. Visar é no sentido de mirar, então é verbo transitivo direto. E agora, quando ele for verbo transitivo indireto, ele visou ao alvo do meio. É no sentido de desejar. Então, troquei a regência, mudou o sentido. Venho aqui e descarto também. O candidato aspira à aprovação. Neste caso aqui, a crase é a junção de quê? Preposição a mais artigo definido feminino a. Ou seja, aquele verbo que vem acompanhado de preposição, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo, ou melhor, volta aqui, aquele verbo vem acompanhado de preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, aspirar aqui vai ter o sentido de almejar, desejar. O candidato deseja aprovação. No concurso, você também concursando, vai fazer este concurso, muito estudo e assista bastante às nossas correções também. Então, e agora, aspirar, quando for verbo transitivo direto, vai ser no sentido de inalar, respirar. Então, mudou a regência, mudou o sentido, descarta. Alternativa D. Todos esqueceram as ordens. Ele esqueceu o quê? Verbo transitivo direto. Agora, o verbo esquecer também ele pode ser um verbo transitivo indireto. Então, que seria assim, vou colocar aqui, eles não se esqueceram dele. Vou colocar de mim. Eles não se esqueceram de mim. Então, aqui, neste caso aqui é um verbo transitivo indireto, porque ele vem acompanhado da preposição. Você sabe o nosso alfabeto, com certeza. Quando aparecerem aqui questões de regência contemplando os verbos recordar, esquecer, lembrar, você vai se lembrar de que sempre que ele tiver o C, ele tem o D. Olha o alfabeto aí. Se ele tem o C, ele tem o D. Então, eles não se esqueceram de mim. E quando não tiver o C, não tem o D. Cadê o C? Não tem o C, não tem o D. Ok? Agora, se tivesse o C, teria o D. E todos se esqueceram das ordens. Então, o único aqui que não vai mudar o sentido, sendo um VTD ou VTI, é o verbo esquecer, que é o mesmo significado, que é não se lembrar de alguma coisa, ou então não lembrar alguma coisa. Questão interessante, muito recente também. Nos períodos compostos, podemos ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que funciona. A banca foi muito boa aqui, ou seja, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ela vai exercer a função de quê? Sujeito da oração principal. Indique a opção que comprova a afirmação acima. Ou seja, eu preciso de quê? De uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aquela que vai exercer a função de sujeito. Aí você vai falar assim, no professor... Opa, lembrei. O professor sempre falava que poderia substituir por isso. Pode substituir por isso? Eu substituo por sogra, por exemplo. Pode substituir pelo que você quiser. É importante a sogra, não tem problema. É importante isso. Ok. Então, oração subordinada substantivo, subjetiva que está em xeque aqui, pode substituir por isso. É importante isso. Vamos colocar essa frase na ordem direta? Eu vou falar o quê? Isso é importante. O que é importante, caro concursando? Você vai fazer a pergunta com o verbo para identificar o sujeito. Isso. Sujeito. Pronto. Já gabaritei a questão, alternativa A. Por quê? É importante, olha aqui, esta oração aqui, ela é o quê? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê, mestre? Porque ela está exercendo a função de sujeito. Preservar a floresta amazônica é importante. E aqui você viu que ela é reduzida de quê? De infinitivo. Para você desenvolvê-la, coloque a conjunção e conjugue o verbo. É importante que se preserve a floresta amazônica. Então, ela está exercendo a função de sujeito. Aqui, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Você observa aqui um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito neste caso. Então, é importante, é necessário, é bom. Aí você vai se lembrar. Opa, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Eu espero o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, esta oração aqui ela será o quê? Objetiva direta.
O prédio que estava, este que aqui é o quê? Pronome relativo, ele retoma o termo anterior. O pronome relativo, ele vai dar início a quê? A oração subordinada, o quê? Se você falou daí, opa, adjetiva. Certinho. Que pode ser o quê? Explicativa ou restritiva, não é isso? E qual é ela aqui? Ela é restritiva, porque aquela que vem sem vírgula, explicativa vem com vírgula. O C vem perto do E e o R vem perto do S. Restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Temos convicção de que, observa que isso aqui é um nome, não é isso? Então, isso aqui é um substantivo. E aqui você vai observar o quê? Uma preposição. Então, ela vai completar o nome. Então, ela é o quê? Completiva nominal. Então, aqui já é oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Mas eu queria de quê? Qual? Uma subjetiva, que exerce a função de sujeito. Olha para você ver que se você observou o enunciado, questão da PCMG 2022, você gabaritaria a questão. Espero, aqui nós temos um sujeito oculto, eu. Opa, se já tem sujeito, ela não pode exercer a função de sujeito. O prédio, novamente, sujeito. Opa, já tem sujeito, ela não pode exercer a função de sujeito. Temos convicção, sujeito também, desinencial, nós. Olha aqui, ele não aparece, mas todas elas têm sujeito, não tem? Então, se já tem sujeito, você já viria e descartaria também. A única que não tem sujeito, cadê? É importante, não posso falar. Então, aqui eu vou identificar o sujeito, preservar a floresta sozinho. Isso é importante. Show de bola, concursando. Está gostando da correção? Dê um like, também compartilhe a nossa aula e vamos bombar esta aula aí no nosso canal.